Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No final desta reflexão sobre um leproso que chegou a Jesus, darei a resposta à pergunta 678. Os relatos da vida de Jesus, registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, destacam as obras dele de abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, levantar os aleijados e curar muitos outros enfermos. É importante enxergar em todos esses relatos a grandeza do poder de Jesus e da sua obra libertadora. Não há dúvida de que a obra de Jesus ultrapasse em muito qualquer esforço humano para se livrar do sofrimento e do próprio pecado destruidor. Seria errado, porém, ignorar o elemento de esforço humano evidente nas curas de Jesus. Durante seu ministério entre os galileus, Jesus viu e curou um leproso. Lucas 5, versículo 13. Mas Lucas começou o relato dessa cura com estas palavras. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Lucas capítulo 5, versículo 12. Talvez nós nem consigamos imaginar a dor que este homem teria sofrido com cada passo, mas ele fez o esforço necessário para chegar a Jesus. No mesmo período e na mesma região, 4 homens subiram em cima de uma casa, levando um homem paralítico numa maca, abriram o telhado e baixaram a maca na frente de Jesus. Todos os envolvidos se esforçaram, superaram obstáculos e não desistiram até alcançar seu objetivo, a cura que somente Jesus poderia oferecer. Em outra ocasião, uma mulher que sofria durante 12 anos com um problema de saúde persistiu para passar pelo meio de uma multidão de pessoas para chegar a Jesus e receber a cura. Jesus chamou a atenção dela, não porque fez algo de errado, mas para deixar clara a sua aprovação da fé que ela mostrou para receber a bênção do livramento da sua enfermidade. Lucas capítulo 8, do versículo 43 a 48, conta essa história. Uma vez que entendemos que as curas de Jesus ilustravam seu poder para perdoar pecados, como diz Lucas 5, versículo 24, nós devemos perceber o outro lado da história. A persistência e o esforço das pessoas para chegar ao Senhor ilustram a importância da nossa fé ativa para alcançar o perdão que Ele oferece para todos nós. O esforço da fé obediente do homem não se compara ao poder operante de Jesus, tratando das curas milagrosas de Jesus ou da obra maior de perdoar pecados. A parte divina é muito maior do que a parte humana. Mas negar a necessidade de esforço humano seria um erro eternamente fatal. O autor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra traduzida buscam, neste versículo, significa ir à procura de algo, tentar encontrar ou procurar. Algumas traduções trazem a ideia de uma busca diligente. Chegar a Deus exige esforço. Paulo exortou os cristãos de Filipos com essas palavras. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12. Aqui, a palavra desenvolver traz o sentido de causar, trabalhar ou executar.
O ponto é claro e muito importante. O homem se esforça e participa ativamente do processo da sua própria salvação. É claro que Paulo jamais ensinaria que alguém pode receber a salvação por obras de mérito. Ele mesmo negou isso em Efésios 2, versículos 8 e 9. Mas seria terrivelmente errado distorcer o ensinamento da graça para negar a necessidade da fé ativa e obediente. Tiago abordou esta necessidade na sua epístola quando escreveu em Tiago capítulo 2, versículos 14 em diante: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Jesus veio para salvar, mas ele não obriga ninguém a ser salvo. A salvação depende também da nossa vontade e resposta ativa ao Senhor. A obediência humana é uma parte imprescindível do plano de Deus. Quem recusa obedecer ao Evangelho jamais chega a Deus. Como diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. E o autor de Hebreus acrescenta, em Hebreus 5, versículo 9, que Jesus é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos ser ouvintes, praticantes, obedientes, buscando a salvação em Jesus. A pergunta 678. Qual irmão de Tessalônica acompanhou Paulo na viagem de Cesareia até a Itália? Alternativas: A. Timóteo, B. Ananias, C. Barnabé ou D. Aristarco. A resposta certa, a alternativa D. Aristarco. Como diz Atos capítulo 27, versículos 1 e 2. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. E Aristarco é mencionado várias outras vezes no Novo Testamento, como um companheiro, ajudante e irmão fiel no trabalho do apóstolo Paulo. E a nova pergunta do dia: qual princesa de Sidom casou com um rei de Israel e induziu o mesmo a adorar Baal? Alternativas: A. Cleópatra, B. Herodias, C. Jezabel ou D. Berenice. Darei a resposta no final do próximo episódio. Jesus Cristo veio para nos salvar. E Ele espera de nós uma reação de fé obediente que demonstra a vontade de receber a salvação que Ele oferece. Vamos buscar a salvação em Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.